Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, Presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Nós estamos, amados irmãos, analisando o livro de Apocalipse. Eu fiz o comentário, capítulo 1 até o versículo 1 até o versículo 8. Hoje eu quero comentar o restante dos versículos, então vamos analisar o versículo 9 em diante. Eu vou ler e depois estarei tentando comentar versículo por versículo. João diz assim: Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e de testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como um som de trombeta, que dizia: escreva em um livro o que vês e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestido uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seu cabelo era branco como a de lã, tão branco quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluzia como metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. E tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu resplendor. Assim que eu admirei, caí aos seus pés como que se estivesse morto. Então ele me colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo a chave da morte e do inferno. Portanto, escreva sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos quanto se refere ao presente, como aquele que sucederão depois desses. Esse é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Muito bem, amados, vamos tentar analisar os pensamentos do livro de Apocalipse. Eu li o restante do versículo do capítulo 1 e gostaria de analisar com vocês, amados, diletos irmãos, o que se refere aqui nesta visão. Apóstolo João, ele vê o Filho do Homem. João diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, do reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e de testemunho de Jesus. Muito bem, amados. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita num período muito difícil da era cristã, uma época de perseguição, que foi escrito o livro de Apocalipse, período em que a igreja de Cristo estava sendo massacrada. Pessoas que se diziam religiosos estavam matando o cristão, querendo exterminar todos os cristãos por causa que eles acreditavam que fazendo isso eles estavam agradando a Deus.
mataram todos os discípulos de Jesus. Primeiro foi Tiago, o irmão de Jesus, foi morto por decapitação. E assim, um após outros, todos os discípulos de Jesus foram sendo mortos. Agora João, que era pastor da igreja de Éfeso, havia sido preso, havia sido lançado em óleo fervente, e milagrosamente João havia sobrevivido àquele óleo fervente onde ele havia sido jogado. Então, os seus algozes, provavelmente com medo de matar a João, enviaram João para o exílio da ilha de Pátamo. João foi desterrado para uma ilha onde era deserta e onde só era habitado pelas bestas feras da terra. João foi deixado naquela ilha solitariamente, provavelmente para servir de alimento daquelas feras. Mas João, o discípulo amado de Jesus, entra em oração. Ele ora a Deus intensamente. E sempre que oramos, amado, Deus abre seu portal dos céus e responde à oração. Então, as portas dos céus se abrem. João diz, o amado João lhe diz que ele estava nesta ilha por causa da perseverança. Ele se apresenta como companheiro do sofrimento no reino, na perseverança de Jesus. Ele diz que estava na ilha de Pátamo por causa do testemunho que ele havia dado acerca de Jesus. João havia sido preso por causa da pregação do Evangelho. A prisão é uma ilha deserta chamada Ilha de Pátamos. Estudioso afirma que o livro do Apocalipse, embora tenha sido revelado na ilha, foi escrito em Éfeso quando João foi liberto. Não sabemos se João foi levado para lá pelo Espírito Santo ou se a autoridade o libertou. Não sabemos, amado. Sabemos que João depois voltou a ser pastor da igreja de Éfeso. Ele diz que estava no dia do Senhor. Ele diz, achei-me no dia do Senhor. Eu vi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Esta expressão, dia do Senhor, pode ter dupla interpretação, sendo a primeira como uma identificação de um dia semanal. Nesse caso, seria o sábado, pois é tido na Bíblia como o dia do Senhor, no livro de Gênesis 2, verso 1 até o versículo 3. E a segunda possibilidade pode ser o fim dos tempos, o dia em que o Senhor daria fim à vida na terra com a vinda de Jesus e a morte dos ímpios, conforme se encontra registrado no livro de Joel, no capítulo 2, verso 28 até o versículo 32. Mas uma coisa sabemos, amados, João estava exilado numa ilha porque ele pregava a palavra de Deus, porque proclamava a palavra de Deus. Vamos tentar compreender, vamos tentar entender. Do versículo 9 até o 11, existem palavras de consolo do próprio apóstolo que não sofreu como um malfeitor, senão pela testemunho de Jesus, por dar testemunho de Cristo, como sendo o Emanuel, o Salvador, o Cristo de Deus. Ele dava testemunho de Jesus como sendo o Emanuel, o Salvador. O Espírito de glória de Deus repousou sobre este perseguido apóstolo. O dia e a hora desta visão foi o dia do Senhor, o dia de repouso cristão. Então, talvez seja o primeiro dia da semana, não sabemos, amados. Talvez seja o sábado,
talvez seja o primeiro dia de semana, o domingo, não sabemos. O dia do Senhor para nós hoje, todos os dias para nós é o dia do Senhor. Pode ser o primeiro dia da semana. Observe, em memória da ressurreição de Cristo, Ele ressuscitou no dia de domingo, no primeiro dia da semana. Então pode ser esse o dia do Senhor. Nós, porque chamamos nosso Senhor, devemos honrá-lo em seu primeiro dia. O nome mostra como deve observar-se este dia sagrado, o dia do Senhor. Deve ser dedicado absolutamente ao Senhor, e nenhuma das suas horas deve ser empregar-se em forma, muitas vezes, daquelas formas mundanas ou diversões. Ele estava em uma atitude séria, ele estava em uma atitude de oração, uma atitude de meditação espiritual, sobre a influência da graça do Espírito de Deus. Porque deseja desfrutar da comunhão com Deus, deve entrar na presença de Deus todos os dias no dia do Senhor. Devem procurar tirar seus pensamentos, meditar em seus pensamentos e tirar dos seus pensamentos todas aquelas coisas terrenas. Se os crentes são impedidos de observar o dia santo do Senhor com uma ordenança pública e a comunhão dos santos por necessidade, a não ser pela própria opção, pode buscar consolo na meditação e nos deveres secretos da influência do Espírito Divino. A vós, contemplado a glória do seu amado Salvador, de cujas palavras de graça e poder não pode separar nenhum confinamento, nenhuma circunstância externa, se nós dá um alarme com o som da trombeta. E depois o apóstolo ouviu a própria voz de Jesus. O apóstolo deixou bem claro isso. Ele ouve o som de trombeta, ouve o som de trombeta e depois ouve a própria voz de Cristo falando com ele. Cristo, ele dizia assim, ao falar sobre, no versículo 11, vamos ver, que dizia, escreve num livro, ao som de trombeta, no dia do Senhor ele ouve uma forte som de trombeta, versículo 10, e no versículo 11, ele ouve a voz do próprio Filho de Deus que dizia para ele: escreva no livro o que você vê, e envia às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, e seus pés eram como um bronze polido numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Muito bem, amados. João, dentro de sua limitação, tentou descrever a imagem que viu. Ele viu a semelhança de um filho do homem, com veste longa, com um cinturão de ouro no peito. Essas características do vestuário é bem semelhante aos usados pelo sacerdote da antiga aliança, do santuário terrestre. Da tal referência é confirmada com a visão do candelabros que encontrava justamente no santuário, mais precisamente no lugar santo. A fisionomia desta pessoa era como um homem, mas um homem puro, com seus cabelos brancos representando a pureza, e o seu olhar como fogo, tal como seus pés. Tinha em sua mão direita 7 estrelas,
e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Amados, diletos irmãos, como será explicado nos versos seguintes, as 7 estrelas nas mãos era símbolo de anjos, quer dizer, de pastores, que continha as 7 mensagens às igrejas da Ásia. A espada afiada de 2 gumes, símbolo da Bíblia Sagrada, símbolo da Palavra de Deus. A referência do sol em todo o seu esplendor é símbolo de que Jesus é a fonte de luz. E pode também ser uma expressão da sua própria glória, tão imensa que não possibilitou ao João identificar o rosto daquele ser extraordinário. João continua dizendo: quando vi, caí aos seus pés como morto. Então colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Amados, diletos irmãos, eu, como pregador do Evangelho de Cristo, eu sempre tenho tentado explicar aos irmãos que tem muitas vezes pessoas que estão passando visões distorcidas dentro das igrejas. Tem pessoas que vê anjos em todo lugar. Tem pessoas que dizem: eu vi Jesus Cristo, eu vi a pessoa de Jesus Cristo descendo aqui na igreja. João, quando ele viu aquele ser extraordinário, ele diz que não tinha força, os seus pés ficou sem força nenhuma. Ele diz que caiu aos pés daquele ser. Ele diz que caiu aos seus pés, quando vi, caiu aos seus pés como morto. Ele não tinha força nenhuma. Pessoas que estão tendo visões, amados, e nada muda, nada acontece. Nesse verso, Jesus se identifica a João, alegando ser o eterno, ter vivido entre o homem morrido, mas que está vivo e viverá para todo sempre, e possui a chave da morte e do inferno. Tradução simples para este inferno é o Hades. Então, o próprio Jesus agora dá ordem para João, dizendo: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes ao que acontecerá. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e as 7 candelabros são as 7 igrejas. Veja bem, Jesus esclarece para João que agora, desta visão, ele diz, Jesus se apresenta neste tópico como sendo ele a fonte de luz do mundo, quem possui a ciência de todas as coisas que devem acontecer, e comissiona João a transmitir estas verdades ao mundo. Nesta cadeia profética, a mensagem é dividida em 7 períodos, esses que são iluminados por Cristo. Tal candelabro iluminava o santuário terrestre, onde cada período possui sua peculiaridade e importância. João recebe uma missão de escrever para os 7 candelabros, as 7 igrejas, todas as coisas. Então, amados, vamos tentar compreender. A igreja recebe sua luz de Cristo e do Evangelho. E se mostra aos outros, eles são as igrejas são os candelabros de ouro, e deve ser preciosa e pura. Não só os ministros, senão os membros dela. Assim devem brilhar sua luz diante dos homens, como para elevar a outro e dar a glória
a Deus. O apóstolo viu como o Senhor Jesus Cristo aparecesse em meio dos candeiros de ouro. Ele sempre está com sua igreja, amado, até o fim do mundo, enchendo de luz, de vida, amor. Estava vestido com um manto até os seus pés, talvez representando sua justiça e seu sacerdócio como mediador. Esta vestimenta, amado, esta vestimenta estava cingido com um cinto de ouro que podia denotar quão preciosos são o seu amor, afeto por seu povo. A sua cabeça, o cabelo branco como lã e neve, pode representar sua majestade e pureza, a eternidade. Seus olhos como chama de fogo podem representar seu conhecimento dos secretos de todos os corações e de todo acontecimento. Mais distante, seus pés como de latão reluzente que arde num forno, pode denotar a firmeza de seus desígnios e a excelência de seus procedimentos. Sua voz, como sendo de muitas águas, pode representar o poder de sua palavra para tirar ou destruir. As 7 estrelas era o símbolo dos ministros e das 7 igrejas, as quais devia descrever o apóstolo a quem Cristo sustentava e mandava. A espada representa a sua justiça e a sua palavra, que alcança até dividir alma e espírito, juntas e medulas. Seu rosto era como o sol, quando brilha, claro, fortemente, sua força demasiadamente brilhante e cegante para contemplar os olhos naturais. Os olhos mortais são incapazes de contemplar toda a glória e o resplendor de Cristo. O apóstolo estava estarrecido com a grandeza, o brilho e a glória com que aparecia sobre Cristo. Nós bem podemos entender, amado, podemos estar agora entendendo o que realmente o apóstolo sentiu. Ele estava contente em andar por fé enquanto estivermos na terra. O Senhor Jesus disse palavras de consolo: não temas, palavras de instrução, dizendo quem era ele e que assim aparecia a sua natureza divina. Primeiro, ele diz que ele era o primeiro e o último. Seus sofrimentos anteriores, ele diz: estive morto, mas agora estou vivo. Eu mesmo qual vieram na cruz seus discípulos, sua ressurreição, vida, venci a morte, sou o príncipe dessa vida e tenho o poder de dar vida eterna para aquele que eu quero. O seu ofício, a sua autoridade, o seu domínio soberano no mundo invisível e sobre ele como juiz de tudo, de cuja sentença não há apelação. Escutemos a voz de Cristo, recebendo parecendo realmente voz de águas, falando acerca do seu amor, porque podes ocultar daquele por cujo pecado morreu. Então, vamos obedecer a sua palavra, vamos entregar-nos totalmente a Ele, aquele que dirige retamente todas as coisas. Ele é o princípio, Ele é o início e o fim. Então, amados, vamos compreender isso. Jesus dá uma ordem para que João escrevesse para as 7 igrejas. Ele cita o nome das igrejas, e isso nós estaremos estudando amanhã. Vamos tentar estudar carta por carta, mensagem de cada igreja. Vamos analisar para entender, amado, a mensagem de Cristo Jesus e aquilo que Ele quer que nós venhamos aprender. Este é o pedacinho do maná dos céus no livro de Apocalipse que eu
vosso irmão em Cristo, Gregório, estou gravando no devocional ao pedacinho do Maná dos Céus para tentar esclarecer um pouquinho dúvida que muitas vezes surge ao lermos o livro de Apocalipse. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus vos abençoe abundantemente. Amém e amém.